Legal. E tem um indicador que vocês, tipo assim, um indicador inicial, quando você olha para o setor de bancos, tem vários bancos lá, aí qual que é pô, eu vou começar a analisar por esse cara aqui, porque pra gente ele é o mais importante, né? Quando você fala um indicador, pô, se é um indicador, é um múltiplo, né? É o lucro líquido dos últimos, pô, sei lá, Dividend yield. dividend yield. Qual que é o pontapé inicial para você separar dentro de um setor que vocês já gostam, né, para vocês se aprofundarem em algumas empresas? Porque tem o setor de bancos, obviamente tem alguns bancos que vocês não gostam, Sim. né? Então, qual que é o pontapé inicial dentro de um setor para você falar, poxa, bacana? É muito difícil você eleger um ou dois ou três indicadores preferidos, né? Primeiro porque cada setor vai ter a sua característica, vão ter indicadores específicos que mostrem a qualidade do ativo ou não. Segundo, porque é uma história, você não consegue resumir uma história a um indicador. Então, a contabilidade é a linguagem dos negócios, literalmente. Então, você vai ali, através dos números, através dos indicadores, tentar qual é a mensagem que essa empresa está tentando te passar. Isso não é um trabalho tão trivial para onde você olhar um indicador e chegar a todas as conclusões que você precisa. Então, é um estudo, você precisa analisá-los em conjunto. Não faz sentido, por exemplo, você analisar um múltiplo de um banco junto com o múltiplo de uma de uma empresa de energia. Pô, você precisa comparar coisas que são comparáveis, né? Então, acho que não é tão simples, não é tão trivial assim, né? Por outro lado, de novo, se você conhece a empresa, o que a empresa faz, você começa a prestar atenção em algumas linhas específicas do balanço. Pô, então, sei lá, uma empresa de varejo, por exemplo, eu vou prestar atenção nos fornecedores. Será que essa empresa está pagando os fornecedores direitinho? Qual é o endividamento? Então, escreva em uma folha de papel, em um parágrafo, o que essa empresa faz, o que ela produz, para quem ela vende. Perfeito. Com este resumo, você começa a decifrar ali quais são as linhas do balanço mais importantes para eu começar a olhar. E aí, claro, tem aquelas que são padrão da contabilidade, então EBITDA, alavancagem, a solvência da empresa. Boa. Né? Então, são diversos indicadores. Eu gosto bastante de olhar fluxo de caixa, né? De novo, não necessariamente empresas lucrativas estão gerando caixa, né? Muitas delas queimam caixa. Então, acho que isso é muito Na própria importante. Americana, você conseguia pegar a diferença entre o fluxo de caixa e o lucro líquido dela e pegar, putz, ao longo de todos os anos tem alguma coisa errada. Não é só uma questão de regime de competência e regime de caixa. Pode ser que tenha alguma coisa errada aqui. Mas você sabe uma coisa chata que acontece depois que você fica muito tempo assim, olhando papéis na bolsa, sendo negociadas, empresas sendo negociadas? A caceta da memória de mercado. Isso é um inferno pra gente. Porque assim, você analisa a empresa, pô, você fala, puta, tá, sei lá, num caso de um banco, o valor patrimonial tá redondo, paga um bom dividendo, tá num bom preço, mas abaixo eu já do preço vi... teto. Exato, exato. Você fala assim, pô, tá abaixo do preço teto e tal, não sei o quê, mas eu já vi essa empresa por metade do preço. Aí você começa... Mas 20 anos atrás eu paguei R$10. Aí você fica com aquela restrição que você fala assim, puta, será que eu aumento o meu preço nela? Porque eu já tô há muito tempo, né? Eu lembro dela sendo cotada. Cara, isso, por incrível que pareça, te impede às vezes, assim, pelo menos no meu caso, já me impediu de fazer alguns bons negócios por ficar elencado em preços de lá de trás, assim, sabe? Semig é um exemplo, né? E o contrário também acontece, isso é bacana. Por exemplo, muita gente não investe em Semig hoje porque parece estar, sei lá, talvez relativamente cara, mas eu já vi Semig em 2009 a R$40 pagando R$5 de dividendo. Aí eu fico com isso na cabeça e falo, puta, um dia volta pra lá e eu vou estourar e tal. Pode ser o reverso, Pode né? ser Você o reverso, comprar pensando que vai subir, não só necessariamente. E que também talvez seja um erro, na verdade, né? Porque são novas realidades, novas expectativas e tal. Por isso que é bom você, antes de comprar uma ação, até se alinhar com a empresa, assim, talvez de uma forma mais energética, assim, falando alguma coisa nesse sentido, porque as empresas, elas, assim, você acaba criando uma certa identidade com as empresas, né? Tipo, no sentido de saber, por exemplo, o fluxo de caixa de pagamentos, de recorrência de pagamentos de dividendos dessas empresas, como é que elas costumam tratar na reunião de acionistas os projetos que elas estão fazendo, que elas estão desempenhando. Então, é importante você se alinhar antes de comprar uma ação, porque uma vez que você compra, muito provavelmente, seguindo a nossa estratégia, é difícil você vender. Legal. Né? Então, é um alinhamento assim, fino que vai um pouquinho acima dos indicadores. Né? Os indicadores, eles, se você analisar um ou outro, beleza. Acho que você tem que analisar um contexto gigante antes. Sim, né? porque por que a gente perguntou isso? Porque eu já vi
que existem pessoas que tentam resumir toda uma história e todo resultado em um indicador. E fala assim, nossa, no nosso indicador aqui, no nosso indicador aqui, ó, que junta isso, aquilo, resultado, pô, geração de caixa, lucro, endividamento, tal, ó, saiu aqui um número mágico que é compra oportunidade da vida, né? Então por isso que eu perguntei para dar uma ideia de quão idiota é esse pessoal que tá em casa, mais ou menos você falar assim, pô, qual a pessoa ideal para você se relacionar, para você ter um marido, uma esposa, fala uma coisa. Porra, não existe isso, é uma conjunção de fatores ali, às vezes você abre mão de uma coisa, tem a outra. E aí a história toda é o que importa, né? Não é só um único fator, não existe isso. Boa, mas por outro lado, você pode ter uma característica que descarta completamente essa pessoa de ter um relacionamento. Verdade. É muito mais fácil. De novo, pô, se essa empresa tiver isso, eu tô fora. Perfeito. O que muitas das vezes até nem é um indicador. É uma coisa qualitativa. Por exemplo, quem são os controladores? Citando a introdução do relatório lá da Lojas Americanas, que é a introdução também do Ana Karenina, todas as famílias felizes são felizes da mesma maneira. Já as infelizes são infelizes cada uma da sua maneira. Então tem uma coisa que descarta completamente uma empresa ruim. Já as boas, normalmente ela tem uma série de fatores que contribuem para elas serem boas. Até pode ser uma coisa... Essa empresa pode continuar sendo boa, gerar bons resultados, mas tem uma coisa ética, por exemplo, que te impede de você investir nessa empresa. Por exemplo, Taurus. Nós temos uma grande posição em Taurus Armas, que muitas pessoas torcem o nariz e ok. É uma questão ética, de princípios, eu não invisto em armas, apesar de ser uma boa oportunidade. Esse é um exemplo claro disso. Bacana, né? Olhei porque o Leandro gosta bastante também aqui. Então já... Eu sempre falo que o meu papel é fazer a análise financeira da coisa. Exato. Agora, a decisão moral do que eu quero fazer com essa análise financeira é de quem está apertando o botão, de quem está com dinheiro dentro de casa. Perfeito. Então eu não vou tomar essa decisão pela pessoa, porque aí eu tô assumindo, putz, quase um paternalismo, né? Ah, você é muito ignorante, eu tenho que tomar essa decisão por você para você não investir numa coisa... Não, tá barato. Agora faz o que você quiser com essa informação, né? E acho que Taurus é um case bem legal em relação a isso, até pelo dividendo também, né? Sim. Legal. O que eu ia falar, que vocês comparando o preço da ação com hoje agora, é o que as pessoas fazem com o dólar, por exemplo. Fala assim, pô, o dólar tá 5... Eu vou comprar porque ele já esteve a 4, 2 anos atrás, ele estava 3 há 4 anos atrás, ele estava 2 há 6, 7 anos atrás. Só que o que a gente tem que entender, pelo menos no dólar, né? Que existe um diferencial de inflação. Salário mínimo, quando o dólar era 1 para 1 aqui no Brasil, era R$150, né? Pô, então R$150 você comprava $150. Hoje, se você volta para essa paridade, o brasileiro ele fica rico, né? Lógico, você vai ter um salário mínimo no Brasil vai ser $1.000, né? Então você vai para os Estados Unidos, você vai ter um poder de compra surreal. Ele não vai voltar para a paridade, tá? Porque você teve um diferencial de inflação bizarro no meio do caminho. Isso às vezes acontece com ações, né? Que a gente fica tentando comparar o preço de hoje com o preço do passado e não vai acontecer, não vai casar, tá? Então, cuidado olhar o gráfico e falar, nossa, ela já subiu muito, não vou comprar agora, vou esperar ela voltar lá para as mínimas, né? Ou para o preço que estava há 5, 10 anos atrás. Cuidado. Mas, de tempos em tempos, o mercado, obviamente, que é uma pessoa bipolar, dá esse tipo de oportunidade, Perfeito. Né? Não, eu tô assim, me referi ao do câmbio, né? Sim. Mas digo assim, muitas vezes o próprio comportamento do mercado traz algumas coisas que, pô, a conta não fecha. Você fala, como é que pode essa ação estar custando isso? Exato. Não faz sentido? Não bate? Aí você vai lá e compra.